Tudo bem, pessoal? Aqui é o Dr. Marcos Ávila e antes de mais nada, responda para mim nos comentários se você já viu um desconto no seu benefício com a sigla RMC e não sabe da onde saiu, não sabe para que funciona, não sabe para onde é que ele vai. Pois é, responde aqui. Se você respondeu sim, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como é que é esse desconto, por que que ele às vezes é ilegal e como é que tu pode parar de perder parte do teu benefício todos os meses para os bancos. Fica até o final que eu vou te explicar passo a passo de como reunir provas para entrar com uma ação judicial sem prometer milagres, só o caminho correto. Mas vamos lá, pessoal, o que que é o RMC? O RMC nada mais é do que a reserva de margem consignável, que é uma parte da tua aposentadoria que é consignável. Algumas instituições chamam de reserva, mas nada mais é do que uma reserva para o pagamento futuro da fatura mínima do seu cartão de crédito. Certo? Então, em termos práticos, é uma fatia do teu benefício que fica bloqueada lá no banco. E essa fatia bloqueada lá no banco, ela vai servir como garantia de pagamento da utilização do teu cartão de crédito que o banco te forneceu. Mas por que que isso importa? Porque um desconto assim, ele reduz o que sobra no teu bolso todo mês. E muita gente descobre isso só quando recebe menos do que deveria. Geralmente é uma média de 5% do valor do teu benefício. Às vezes é pouco, se você for parar para pensar. Mas se você já tem outros consignados, esses 5% também faz bastante diferença lá no teu dia a dia, certo? Eu vou te contar um caso rápido e simples aqui. Tá? Um aposentado percebeu que tinha um desconto de mais ou menos R$ 150 todos os meses. E ele nunca recebeu cartão, nunca recebeu fatura e nunca usou o cartão, esse suposto cartão, né? Então daí ele aí começou a buscar informações, foi buscar esses documentos, foi averiguar de onde é que saía essa margem, né? O que que era essa reserva feita por esse banco e descobriu que era a tal do RMC. Esse RMC consumindo então R$ 150 todos os meses durante mais de 5 anos. O que que a gente fez? Nós conseguimos suspender esse desconto, porque a gente conseguiu comprovar que ele realmente não contratou nenhum empréstimo, nenhum cartão que pudesse ser utilizado como consignado. Então a gente conseguiu suspender esse desconto e ainda pedir a devolução de todo o valor pago. Tá? Se isso aconteceu, então, pessoal, com alguém que você conhece, marca essa pessoa que está precisando saber disso aqui agora. Manda esse vídeo para ela saber também do que se trata esse desconto famigerado do RMC, tá? Mas vamos lá, então, pessoal, continuando aqui. Como é que esse RMC aparece para você no seu contra-cheque? Ele vem escrito RMC ou ele vem escrito consignável ou reserva de margem consignada, certo? Então, normalmente, existe um limite para você tirar um empréstimo consignado no banco, tá? Esse empréstimo consignado no banco, o limite dele, o limite dele é de 35% do seu benefício, tá? O que que acontece? Dentro desses 35% do seu benefício, você tem mais 5% para poder transformar em consignável. Portanto, então você consegue pegar de empréstimo 40% do seu benefício. É um valor bem alto, considerando que a grande maioria dos benefícios eles são de um pouco mais do que um salário mínimo. Mas por que então que RMC são ilegal, são atos ilegais, são atos abusivos? É porque que muitas vezes a justiça, o judiciário entende que o RMC é um empréstimo ilegal. Tá? Primeiro, pessoal, vamos por partes, né? A gente precisa equiparar aqui a qualidade dos segurados do INSS. Muitos deles são pessoas extremamente simples, com pouco conhecimento. Então, o que que acontece? Muitas das financeiras hum, fazem empréstimos em nome desses segurados e muitas vezes eles nem ficam sabendo, tá? Justamente porque para poder ser comissionados. Isso aí, vamos ser sinceros, acontece bastante. Então, por que que a gente consegue anular muitas vezes esses empréstimos consignados no judiciário? Primeiro motivo, a ausência de uma autorização válida, tá? O que que acontece, pessoal? O desconto sem autorização expressa do segurado, ele é ilegal, tá? Então, temos decisões em que, por exemplo, eram feitos descontos a título de RMC que não tinham sequer contrato, ou então que o contrato não era assinado, ou que o contrato foi assinado em outra cidade, muito longe da onde reside o segurado, que sequer tem noção
né, de como poderia ter sido assinado lá. Então, e não existindo autorização, a gente também consegue fazer a anulação. Outras situações, contratos omissos ou obscuros, bancos que colocam o RMC sem explicar que aquilo ali realmente é um RMC, sem entregar o contrato assinado e muitas vezes sequer entregam o cartão para utilização. Então a gente também consegue fazer a anulação desse contrato e a devolução dos valores pagos, certo? Também outra situação muito comum, cobrança sem uso. Muitos segurados têm o RMC ativo e nunca utilizaram o cartão. Por exemplo, eles emitiram, o banco emitiu o cartão e a partir do momento que ele emitiu o cartão, todos os meses ele faz o desconto dos 5%. Isso também é considerado uma prática abusiva, né, e justifica uma ação e a gente consegue anular, sim, esse contrato e restituir todos os valores pagos nos últimos períodos, certo? São exemplos curtos, tá, pessoal? E simples, mas que se você parar para analisar dentro do seu dia a dia, você vai conseguir enxergar isso acontecendo lá na conta daquele seu ente querido ou até na sua mesmo, certo? Se você acha, então, pessoal, que tem um desconto indevido, daqui a pouco eu vou listar 6 documentos que você precisa juntar. Fica aqui até o fim para não perder nenhum, certo? Comenta aqui embaixo se você já viu algum contra-cheque com esse desconto. Vamos lá. Continuando então, pessoal. Qual é a vantagem de manter a RMC? Por que que alguém aceitaria manter um desconto mensal de 150, 200, R$ 300 todos os meses, tá? Seria, o principal motivo seria para facilitar a obtenção de um cartão de crédito com um limite com juros menores. Eu não enxergo essa situação como uma vantagem. Por quê? Porque existem hoje, para quem tem um salário um pouco mais elevado, cartões de crédito com juros muito menores. Tá? Outro ponto importante seria que, para alguns, ter a RMC ativa significa ter um crédito automático para emergências. Mas, pessoal, esse desconto ele é sempre descontado todos os meses. Então, a gente tem esse desconto automático todos os meses. Não é uma facilidade para você. Você está pagando por um dinheiro que você não está usando. Então, existe sim, pessoal, casos legítimos que o aposentado foi lá e realmente, conscientemente, contratou o cartão, usou o valor e está pagando todo mês. Esse aí não tem muito o que a gente fazer porque ele está usando, né? Mas a grande maioria, a esmagadora maioria, não. A esmagadora maioria desconhece o empréstimo e sequer sabe que esse valor de RMC ele é, ele é de um empréstimo que foi feito e muitas vezes sequer o dinheiro chegou para ele. Quais são as principais vantagens da gente encerrar esse contrato de RMC, né? Cancelar esse empréstimo consignado. Muitas vezes a gente não consegue. Você ligar para o banco e dizer, eu quero cancelar o empréstimo, eles não vão fazer isso para você. Tá? Então, em 90% das vezes, isso a gente só vai conseguir através de processo judicial. E a principal vantagem do cancelamento é você conseguir aumentar a sua renda, né, ou diminuir esse desconto e, consequentemente, aumentar a sua renda todos os meses. Você vai acabar recuperando uma margem para outras operações, talvez muito mais vantajosas, e vai evitar descontos indevidos e surpresas futuras. Portanto, te trazendo paz financeira, te trazendo uma proteção no teu orçamento e mais caixa no final de todo mês. Então, cancelar, pessoal, o RMC é muito preferível quando tu não tem um benefício real. Por exemplo, preciso realmente daquele dinheiro a uma taxa de juros baixa, que hoje não é tão baixa assim, porque o consignado a gente está falando de 1,80, 1,70, e o RMC no mínimo 2%, 2,5% ao mês. Tá? Então tem que ver muito bem e pesar isso financeiramente para ver se realmente vale a pena. Mas agora chegou o momento em que você me perguntou muito quais são os requisitos ou quais são os documentos para o ingresso com o processo judicial. Tá? Então, se você decidir entrar com a ação, você, primeira coisa, é procurar um advogado de sua confiança, né? Um advogado especialista em processos bancários para poder justamente te orientar de forma correta, né? Entender a tua situação, saber como você está analisando isso, qual é a necessidade que você tem efetiva de fazer essa revisional e se essa revisional ela vai ter algum futuro. Muitos vendem o serviço da revisão ou do cancelamento da RMC como uma situação extremamente simples e muito básica. Não, pessoal, é muito importante, porque se você fizer o pedido e não for comprovado, né, ou se o banco conseguir comprovar que realmente você pediu esse valor
em que o valor estava disponível para você, você utilizou, né? Muitas vezes você vai acabar tendo a sucumbência lá no final, que é o quê? Pagar as custas e os honorários do advogado do banco. Tá? Então, se você decidir entrar com a ação, junta pelo menos esses documentos aqui. Além de conversar com o advogado, você vai precisar entregar para ele o extrato do INSS, né, mostrando os descontos, desde o primeiro desconto. Então, o que que acontece? A gente vai pegar ali o seu extrato do INSS, vai ver onde é que está a data de início dos descontos, né, e vai pegar todos os extratos de pagamento, os famosos contra-cheques ou olerites, desde aquele primeiro, do primeiro desconto até os dias atuais, certo? A gente precisa também apresentar o contrato ou um documento, né, qualquer que, que comprove a existência desse empréstimo. Geralmente a gente consegue pegar através do extrato de empréstimos que o próprio INSS, quando você é servidor público, quando você é aposentado pelo INSS, fornece, tá? Ali tem ali a relação dos seus empréstimos consignados, a relação dos seus empréstimos por cartão. Comprovantes de que o cartão não foi utilizado, por exemplo, extratos bancários, compras, comprovante de que o valor não entrou na data da comprovação da, do crédito, né, da contratação. Se você tiver algum protocolo de atendimento ou tentativa de cancelamento junto ao banco, também é importante. Documentos pessoais seus, né? Claro, né? RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, e o print lá, né, do meu INSS, da tela do meu INSS, onde mostra que você tem o código, né, lá de desconto. Você conseguindo reunir cada item, a grande maioria você consegue pegar no próprio portal do INSS e no seu extrato bancário, né? E a gente consegue entrar com a ação para você de uma forma bem objetiva. Mas é muito importante, pessoal, se você fez algum contato com o banco, anota os protocolos porque vai ser importante para a gente utilizar lá na frente, certo? E vamos lá, vamos falar um pouquinho do processo judicial. Quais são as vantagens do processo judicial em si? O que que a justiça costuma fazer para resolver esse problema que o banco criou para você? Primeiro, a suspensão imediata dos descontos. O pedido de tutela de urgência, que é feito durante o processo, é justamente para parar o desconto, certo? É uma proteção rápida do benefício e a gente consegue suspender os seus descontos desde o início. Temos também a repetição do indébito, ou seja, devolução de todos os valores descontados de forma indevida, muitas vezes em dobro, se a gente conseguir comprovar a má-fé, tá? E a gente ainda consegue uma indenização por danos morais, caso fique claro o abuso ou a fraude do tribunal, do banco, né? Os tribunais, eles têm condenado os bancos a indenizar, certo? Então, existem riscos? Claro que existem riscos. Existem custos? Claro que existem custos. Existe o custo do advogado, existe o risco, né, de você não ter assistência judiciária gratuita, dependendo do seu salário, e aí tem lá os honorários do outro advogado, caso a gente perca o processo, que a grande maioria das vezes não, porque se você contratar um advogado que conheça do assunto, ele vai dizer, ó, essa ação é temerária, não é bom não entrar, né? A gente não cria falsa expectativa. O advogado que é profissional, que entende da situação, ele não vai criar falsa expectativa. Ele só vai mostrar que a via judicial é eficaz quando ela é bem instruída, quando o processo está bem instruído, certo? Então, assim, pessoal, vamos lá. Muitos nos perguntam aqui, mas doutor, eu não posso cancelar sozinho? A resposta é sim. Você pode tentar administrativamente pelo banco, pelo portal do consumidor, tá? Mas na grande maioria das vezes você não vai conseguir, tá? Vai precisar entrar com processo judicial. Até porque o banco não vai te devolver via administrativa aquilo que você já pagou ao excedente. Tá? Só para a gente fazer uma, uma, um, um exemplo bem claro, assim. Vamos dizer que você já está pagando isso, sei lá, desde 2017, tá? Você paga lá, você pegou R$ 5.000 e está pagando R$ 200 por mês desde 2017. Isso aí, pessoal, se a gente for fazer uma conta bem simples, tá? Nós estamos falando de 2025 menos 2017, são 8 anos, tá? 8 anos dá 12, dá 96 meses. Então, 96 vezes R$ 200. Você pagou R$ 19.000, mas você pegou só 5. Vocês conseguem entender isso? Então, se a gente conseguir mostrar para o juiz,
né? Mostrar para o judiciário que a gente já pagou a dívida, inclusive com juros, mesmo que sejam juros atualizados legais, entendeu? A gente já pagou mais do que devia. E esse mais do que devia deve ser ressarcido, certo? Acho que é o principal exemplo que a gente pode trazer para você. Entendido, pessoal? Então, recapitulando aqui, já estamos partindo para o encerramento, né? A RMC é a reserva de margem consignável, ela pode ser legal quando autorizada, mas é frequentemente aplicada de forma abusiva. Você tem instrumentos administrativos e judiciais para suspender e buscar a devolução dos valores. Se você está com desconto de RMC e não reconhece, bota ali uma mensagem para a gente vai te mandar um checklist e tu vai enviar os documentos para a gente fazer essa consulta inicial. A gente vai fazer essa análise documental, a gente vai te informar as chances e os caminhos que você pode adotar. Importante, a gente não promete resultado, mas a gente pode te orientar com base na documentação. Se você quiser comentar aqui embaixo a análise, que eu vou te enviar um passo a passo, né, seguro para você providenciar os documentos e nos enviar. E no mais, siga nosso perfil para não perder mais vídeos sobre direitos dos aposentados, compartilhe essa live com alguém que recebe aposentadoria. E até a próxima.